É verdade que pessoas interessantes ficam mais sozinhas, mais solitárias? É muito difícil encontrar alguém compatível? Vamos falar sobre a solidão das pessoas interessantes. Oi pessoa, me chamo Cassie Litansky, bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Se inscreva e deixa um like nesse vídeo, já vai deixando porque depois a gente esquece e eu quero a sua presença ativa aqui. Eu escolhi falar sobre esse assunto hoje porque é um assunto que me pega, né? Despertou assim, foi um post do Ian de Albuquerque, que é um criador de conteúdo lá no Instagram. Ele fez um post que se chamava Solidão das Pessoas Interessantes. E na descrição desse post, na legenda, ele, enfim, falava várias coisas ali que me despertaram essa reflexão, e eu quero trazer um pouco desses pontos que me vieram assim naquele momento, e também de observações que eu fiz dos comentários ali das pessoas e que eu acho que faz sentido. Primeiro ponto é que realmente assim a gente está vivendo um momento em que é muito difícil se conectar, né? As pessoas estão isoladas nos seus celulares, nas suas casas, nas suas rotinas, nas suas bolhas, e elas se sentem extremamente desconfortáveis em sair dessa bolha. É desconfortável, na verdade, né? Mas o esforço em conhecer outra pessoa, realmente, ele existe. Ainda mais pela descartabilidade das relações, eu nem vou entrar nesse ponto aqui. Isso é tema para um outro conteúdo. Mas, o que acontece, né? Eu me considero uma pessoa interessante, então eu vou falar muito da minha perspectiva e também do que eu observei ali das pessoas que estavam comentando e trazendo seus pontos, e aí você leva para você, enfim, vá lá. Pode ser, né, que se a gente fala assim em voz alta, eu me considero uma pessoa interessante, parece algo arrogante, mas eu vou dar uma definição para o que é isso, tá? Na minha visão, uma pessoa interessante é uma pessoa interessada em desenvolver a sua própria vida, em ter seus interesses, seus hobbies, em se desenvolver no seu trabalho, nas suas relações, como pessoa, como ser humano no mundo. É uma pessoa que está vivendo a vida de forma ativa, sabe? E não simplesmente existindo dia após dia e vendo aonde dá. Eu não sou essa pessoa que vai vendo onde dá, eu vou definindo o caminho onde eu quero chegar. Esse processo, né, de tornar a nossa própria vida mais interessante para nós e não para os outros, tá? Para si mesmo. Nesse processo, a gente acaba ficando muito mais exigente mesmo, muito mais. Por quê? É uma coisa lógica. Pra gente conseguir se sentir confortável na nossa pele, ser quem a gente é, não dar bola para julgamento, fazer o que a gente acha que é importante, seguir nossos sonhos, fazer o que a gente gosta, ignorar o que os outros pensam, sabe? Para fazer todas essas coisas, existe um trabalho ativo de autoconhecimento e de muitas superações. Superações de desafios, superações de traumas, superações de bloqueios, superações de crenças, de várias coisas realmente, assim. Então, pelo menos pra mim, assim, e eu queria saber de vocês também como que é, essa sensação cara, eu trabalhei tanto pra me tornar essa pessoa, que eu continuo me tornando, aliás, todos os dias, né, que não é todo mundo que pode acessar, porque eu não quero que seja, né, tem que ser uma pessoa que tá compatível, que tá alinhada, que tá no mesmo caminho, que tem um alinhamento. A partir do momento que eu percebo que o desalinhamento é muito grande, não faz sentido pra mim. Então, não faz sentido eu continuar ali. Tem situações, assim, que realmente parece que é pequeno demais pra mergulhar. E aí, eu gosto dessa metáfora do mergulho, porque não dá pra mergulhar numa água rasa, gente. Não tem como uma pessoa profunda, cheia de reflexões, de pensamentos, sabe, de interesses, querer mergulhar numa poça de água. Não dá. E eu não estou falando de comparar experiências necessariamente, apesar de também ser isso, né? Mas de que simplesmente tem pessoas que não são compatíveis umas com as outras. Eu não tô falando de relacionamento amoroso também só, eu tô falando de várias relações, amizades que acabam
não desenvolvendo porque não tem compatibilidade, relações de trabalho que não desenvolvem porque não tem compatibilidade, relacionamentos amorosos que não desenvolvem porque não tem compatibilidade, entende? Aí tem uma frase aqui do livro Quando Nietzsche Chorou, que fala assim: minha solidão nada tem a ver com a presença ou ausência de pessoas. Detesto quem me rouba a solidão sem em troca me oferecer verdadeira companhia. E assim, realmente, né, gente, o que acontece também? Quando a gente se sente verdadeiramente confortável na nossa solidão, na solitude, seja lá como você quiser chamar, nossa, pra você sair disso também tem que valer a pena, sabe? E eu não tô falando de fazer uma coisa pontual, tá? Mas assim, sair disso um passo a mais. Tem que valer a pena. E aí é por isso que eu acho que pessoas interessantes se sentem mais sozinhas e realmente vivem mais sozinhas, tem poucos amigos, poucos e bons, tem mais dificuldade de engatar num relacionamento. Enfim, N coisas. Isso porque, às vezes, na maioria das vezes, é melhor você estar sozinha do que mal acompanhada. Quando você vai vivendo e os anos vão passando e as suas prioridades vão mudando também, isso fica mais evidente. Você tem prioridades que não é só o eba-eba, oba-oba da vida, entendeu? São outras coisas que exigem comprometimento maior seu e também das pessoas que estão andando contigo. Então, isso filtra bastante, né? Então, eu acho que acaba que quando a gente se torna uma pessoa mais interessante na nossa própria vida, a gente também filtra muito quem tem acesso a gente e quem a gente acessa. Então tem esse efeito colateral. Fique esperta. Se você é muito interessada em tornar sua vida melhor, tem esse efeito colateral. E voltando no ponto que eu falei, aprofundando um pouquinho mais, né? A pessoa interessante é aquela pessoa interessada em explorar mais, em descobrir novas coisas, em se tornar uma pessoa melhor, em se desenvolver, sabe? Realmente interessada na vida. E não é justo para essa pessoa se conformar com uma pessoa que não tem essa mesma percepção. Como eu falei, não é simplesmente botar uma régua na vivência de todas as pessoas iguais, não existe isso, cada pessoa tem uma vivência. Tem pessoas que estão super confortáveis com uma vida X e tem pessoas que não estão confortáveis e estão buscando, ou tem pessoas que encontraram conforto numa dinâmica. Não importa, cada vivência é única. Mas eu estou falando de compatibilidade, né? Também não é sobre a gente colocar uma régua impossível de ser alcançada, porque a gente precisa ser realista e entender que não existem relações perfeitas em nenhum nível, nenhum campo. Não existe relação profissional, de amizade, amorosa, com filho, não existe relação perfeita. Então não tem aquela coisa, sabe, de filme que, meu Deus, dá tudo certo e não tem nenhum desafio e não tem nenhum desacordo e não tem nada. Não existe isso, entende? Isso é romance. Mas a realidade, com certeza, existem vários conflitos e desafios a enfrentar, mas precisa haver, né, esse alinhamento. O que significa que encontrar pessoas compatíveis na vida adulta, sendo uma pessoa interessante na sua própria vida, quer dizer que vai ser mais raro, né? Vai ser mais raro de encontrar essas pessoas interessantes por aí também, porque se tem uma pessoa interessante, tem outras também. Por que elas não se encontram, gente? Porque não tem esse filtro no aplicativo de relacionamento. Enfim, e as pessoas interessantes se encontram eventualmente, mas é um acontecimento mais raro, um fenômeno mais raro, né? E você também tem que estar aberta para perceber que o outro é interessante do seu jeito único e ter essa troca. Por exemplo, é mais difícil fazer amizade na vida adulta, porque cada um está vivendo sua realidade, sua rotina, corrida ou não, enfim, mas não está muito flexível essa agenda, né? A gente marca um compromisso para daqui a um mês. E se acontecer alguma brecha ali no meio do caminho, aí vai encaixando, entende? Então, é uma coisa realmente mais difícil de nutrir essa amizade na vida adulta. Mas,
Quando acontece esse encontro de duas pessoas interessantes, nas suas diferenças elas se complementam e se somam, né? Elas agregam na vida uma da outra, aí sim acontece algo interessante que vale a pena a gente nutrir, né? Tem amizades que eu tenho que eu quero muito nutrir, porque elas me deixam mais motivada para viver minha vida, elas me deixam mais confiante, elas me fazem ser uma pessoa melhor. E tem outras que não, e quando não faz sentido, né? Porque daí eu tô buscando ser essa pessoa melhor para mim e para o mundo. Enquanto não acontece de pessoas interessantes se encontrarem, uma coisa que eu acho muito boa de fazer é desconstruir o que a gente pensa sobre relação, desconstruir essa idealização das relações como um todo, né? E permitir que as outras pessoas também nos surpreendam. Às vezes a gente fica tão obcecada em preencher todos os cheques da nossa lista. Eu sei porque eu já fui essa pessoa, gente. Já fui essa pessoa, trabalhei em terapia, tudo isso, né? Então, assim, a gente coloca uma lista, eu quero alguém assim, eu quero achar pessoas assim, tem que estar com esse estilo de vida, sabe? E, na verdade, isso é uma lista narcísica das nossas preferências, né? É o que a gente projeta ali e essa não é a realidade. A realidade é o que é o que vem, é o que se apresenta. E aí a gente tem que desconstruir um pouco essas expectativas tão rígidas de algo que a gente deseja, para realmente chegar de encontro com a realidade, como ela é. Mesmo nas relações mais alinhadas, mais fluentes, também existe a solidão. Então, na verdade, a solidão é uma coisa que nos acompanha o tempo inteiro, seja nos momentos em que realmente estamos sozinhos e também nos momentos em que estamos com as outras pessoas. Vou explicar. A solidão é quando a gente fica sozinha, ou quando acontecem coisas que a gente não pode compartilhar com ninguém. E mesmo quando a gente tem relações muito positivas e que a gente tem uma abertura muito grande, uma transparência para ser quem a gente é, para falar sobre o que quiser, e tem essa resposta recíproca, a gente nem sempre vai conseguir falar sobre tudo. Tem coisas que a gente vai precisar lidar sozinha. Tem coisas que a gente vai precisar guardar pra gente ou trabalhar com a gente, enfim. E lidar de boa, né? Ficar confortável nesse lugar da solidão também, enquanto você também vive relações positivas, é muito importante, porque daí a gente está falando de construção de amor próprio também. A gente está falando de construção de autoconfiança independente de outras relações. E aí também é muito importante, como base para você se sentir mais interessante e ser mais interessante para si mesma e para outras pessoas, é nutrir essa base de amor próprio, é nutrir essa base de autocuidado, de se colocar em primeiro lugar na sua vida e não depender de ninguém e de nada para que você encontre a sua felicidade, que você viva feliz, sabe? Porque se a gente coloca no outro também essa expectativa de encontrar uma felicidade, também não é justo com ninguém, nem com você, nem com o outro. É uma coisa que você está projetando, então assim, não vai funcionar bem no fim das contas, né? Tem um livro que eu quero indicar que ele fala sobre essa relação da solidão, mas ele está em outro lugar, eu vou pegar. Esse livro foi o primeiro livro que eu li nesse ano de 2025. Ele me chamou, sabe, quando eu já tinha recebido indicação dele e quando eu fui na livraria para dar uma olhadinha e comprar um presente para minha irmã, eu olhei ele e ele me chamou. Aí eu já peguei assim e comecei a ler, eu li em 3 dias, 4 dias, foi muito rápido, porque realmente é um livro bem fluido da Ana Sui e ela fala sobre isso, ela fala sobre a solidão que existe na nossa vida, independente de estarmos ou não em uma relação e o quanto a gente precisa lidar de uma forma confortável com isso. Foi bem bom para mim e ajudou bastante a pensar em outras perspectivas nesse sentido. E acho que pode ser bom para você também, se você se interessa por esse assunto. Enfim, a solidão ela é necessária, não é mesmo? Inclusive para nos tornarmos mais interessantes. E quem sabe a gente encontra por aí pessoas que se alinham com a gente, com o nosso jeito.
Se você se alinhou com o meu jeito de pensar e quer continuar vendo outros vídeos por aqui, se inscreve no canal, me segue no Instagram, @KesliTansky. E também deixe aqui nos comentários alguma coisa, alguma reflexão que esse vídeo te despertou ou ideia de outros temas que você gostaria que eu falasse. A proposta aqui do canal é que a gente reflita mesmo sobre coisas que são importantes na vida. Enfim, minha cabeça pensa demais e é um jeito de deixar sair, basicamente. A gente se vê no próximo vídeo.